tema de campanha, tema de propósito, de oração. Mas esse texto, ele traz algo mais profundo do que possamos imaginar. Filadélfia era uma cidade conhecida por ter um polo industrial muito forte, por ter uma condição de negócios muito poderosa. Só que esta mesma igreja de Filadélfia, que começava com os mistérios, ela passava por alguns problemas na sua trajetória como igreja, diferente de todas as outras. Porque todas as vezes que a igreja de Filadélfia, ou a cidade de Filadélfia, construía algo, conta-se no contexto missionária vera, geográfico dessa história, que a geografia em volta de Filadélfia, da cidade de Filadélfia, próxima de Sardes, era uma geografia que tinha muitos vulcões próximo a essa cidade. E todas as vezes que ela começava a construir o seu reino, o seu império, próximo da Ásia Menor, vinha ou acontecia as catástrofes ambientais. Os vulcões entravam em erupção e tomavam toda a igreja ou toda a cidade de Filadélfia. A igreja era pequena em número, mas era grande em fidelidade. A igreja de Filadélfia era conhecida como a igreja do amor, ou que amava uns aos outros. Era a igreja que era conhecida como o povo que estava enlaçado, como o povo que, mesmo que diante das adversidades ou das lutas, mesmo diante das catástrofes que aconteciam, não deixavam uns aos outros, não largava a mão do irmão, não abandonava alguém que estava ficando para trás ou algo parecido. Vemos no contexto da leitura desse texto a marca de uma igreja chamada por Cristo. Uma igreja que talvez sempre que começa a construir algo, parece que os vulcões da vida ou as dificuldades da vida aparecem para tentar tomar. Mas o exemplo da igreja de Filadélfia, não devemos nunca largar a mão de alguém que está ao nosso lado. Uma igreja conhecida pela fidelidade. Uma igreja conhecida pelo zelo diante do altar. Uma igreja que talvez tivesse problemas como tantas outras, que talvez tivessem dificuldades como tantas outras, mas as dificuldades não eram razão para largar alguém para trás. Vivemos em um contexto dos dias atuais, em que esta igreja está tão distante de tantos de nós. Este modelo de igreja está tão longe de tantos de nós. Porque o que se vê hoje em dia não é mais essa fidelidade. O que se vê hoje em dia é se eu vou chegar, o problema é seu que não vai. Mas Cristo deixou esse texto encravado nas Escrituras, para que nós pudéssemos pegar esse texto como exemplo. E eu sei que no meio da igreja que me ouve aqui nesta noite, existem pessoas que têm enfrentado os vulcões da vida. Sempre que você começa a caminhar, sempre que você pensa que vai, as coisas acontecem ao contrário.
E parece que tudo que você construiu começa a se desmoronar aos poucos. Só que tem um Deus fiel que está te enxergando em meio a cada momento desse. O que dói na alma é ver no meio do reino de Deus alguém pensando ter Cristo dentro da barriga, como a irmã Maria, talvez. Alguém que pensa, talvez, que só ele é crente, que só ele tem o poder de fazer, e não, irmãos. A Bíblia diz assim, todos pecaram e fomos destituídos da glória de Deus. Mas aconteceu algo no Calvário. Ele sofreu para que o véu fosse rasgado e para que uma palavra tão pequena, mas tão grande entrasse dentro de nós. Sabe qual é? A graça. E sabe o que é graça, pastor? Favor não merecido. Eu não mereço. Eu não mereço. Alexandre, nós não merecemos, mas a graça nos alcançou. Nós não somos dignos, mas a graça nos alcançou. Quantas vezes nós olhamos para situações de nossas vidas e nós olhamos e falamos: Senhor, mas mesmo eu sendo tão pequenino, mesmo sendo tão indigno, mesmo sendo tão pecador, o Senhor não desiste de mim. Você sabe o que é isso, irmão? Não é porque você é bom. O nome disso é graça. E eu choro porque eu sou o que menos merece essa graça aqui. Mas a graça nos alcançou. Todas as vezes que você começa a construir, parece que vem as lutas e as provações e tentam parar aquilo que você está construindo. Mas deixa eu dizer para a igreja uma coisa nessa noite: o Senhor conhece você por causa da fidelidade que você tem a Ele. Talvez tenha alguém olhando dizendo assim: mas eu, fiel, do seu jeito, da sua forma, da sua maneira. Talvez você está igual aquele louvor, né? Eu não sei o que Ele viu em mim, não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu mereci era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta em mim, eu jamais saberei porque me escolheu. Mais de uma coisa eu sei, tudo. Você começa a construir e vê os vulcões
vem as lutas, vem as guerras, vem as dificuldades. Só que mesmo em um mundo de terror e caos, irmão, Deus levantou alguém para estar do teu lado, segurando a tua mão, dizendo: eu não vou soltar a tua mão, nós vamos reconstruir tudo de novo. Oh glória! Nós vamos reconstruir tudo novamente. Oh glória! Irmão, outro dia desse para trás eu ouvi uma palavra que é mais perigoso você estar na abundância do que você estar na provação, porque quando você está na provação, você ora, você chora, você jejua, você paga preço, você quer clamar a Deus para sair da provação, você está agarrado nos pés do Senhor. Agora quando está na abundância, tem muita gente que se esquece de Deus. Oh glória! Quando está na abundância, tem muita gente que se esquece das promessas que o Senhor fez. Oh glória! Mas passe pelo momento ruim, ou chegue no momento bom, eu profetizo que você não vai soltar a mão de, aleluia, do Deus que segurou na tua mão. Você não vai largar a mão do Deus Todo-Poderoso. Sabe por que o que Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite? Eu vou colocar as coisas no lugar novamente, eu vou te honrar novamente, eu vou segurar na tua mão novamente. Oh glória! Mas não solta a mão do papai. Ele tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. A gente precisa entender que o poder de tudo não está na nossa mão. O poder de tudo está na mão dele. Está na mão dele. Ele detém todo o poder. Deus é quem faz nascer, mas é Ele que permite morrer. Deus é quem enriquece, mas é Ele quem permite empobrecer. Deus é quem levanta, mas é o mesmo também que, se for preciso, Ele abate, porque Ele é Deus de mistério. Certa feita, um garoto, a mãe dele, irmã Ana, orou para ter ele. E quando o garoto nasce, completa 3 aninhos, ela pega o garoto no colo, irmã Célia, e leva o garoto até o templo. Ela entrega o garoto para o sacerdote Eli. Só que aqui tem um problema nesse texto, gente. Irmã Vanessa, Eli não conseguiu criar Ofni e Finéias, presbítero, prostituto, e o outro ladrão. Ela está entregando na mão do sacerdote que não conseguiu criar os filhos. Mas quando ela leva para o templo, ela está dizendo: eu não estou colocando na mão de homem, eu estou colocando na mão de Deus. Oh glória! O garoto entra para o templo, o tempo passa, e sabe o que acontece? O garoto começa a crescer. O profeta velho já não ouvia mais a voz de Deus. E sabe qual era, pastor, a alta função do Samuel dentro do templo? Acender as lâmpadas, colocar azeite. É menino, mas é o menino que está acendendo lâmpada e está colocando azeite. Oh glória, é o pequenininho, mas é o pequenininho que está acendendo lâmpada e colocando azeite, enquanto o profeta velho já não acende mais lâmpada e coloca azeite. Pastor Robson, tem um menininho, não sabe falar, mas é ele que vai acender lâmpada, colocar azeite, acender lâmpada, não sabe pregar ainda direito, mas é ele que vai colocar azeite, acender lâmpada. Oh glória! E enquanto ele está acendendo lâmpada e colocando azeite, acontece algo. Antes que as lâmpadas se apaguem, o texto diz que o jovem escuta uma voz: Samuel, Samuel. E quando ele... Vai baixinho, por favor. Quando ele começa a ouvir a voz, ele corre até o sacerdote Eli. E quando ele corre até o sacerdote Eli, ele fala: Senhor, me chamou? Não, não te chamei. Volta a deitar. Pela segunda vez ele escuta a mesma voz: Samuel, Samuel. Ele corre até o profeta, até o sacerdote. Quando ele chega diante do sacerdote, ele fala:
O Senhor me chamou, o sacerdote entendeu que ele, sendo velho, já não ouvia mais a voz do Senhor, mas o garoto pequenino estava ouvindo a voz do Senhor. O profeta, o sacerdote olhou para ele e falou: Samuel, quando essa voz te chamar novamente, você fala assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. O profeta velho não ouve mais a voz do Senhor, mas tem o pequenininho que está ouvindo a voz do Senhor dentro do templo. Deixa eu pregar para alguém que veio para esse culto, para ouvir uma palavra nesse culto de Santa Ceia nessa noite. Talvez você se sente o menor, acendendo lâmpada e colocando azeite, mas é o menorzinho que Deus vai chamar pelo nome. Ô glória, talvez o grandão não escuta mais, mas o pequenininho está escutando a voz do Senhor. Deus vai chamar pelo teu nome, vai levantar você como mão forte para guerrear pela tua casa, pela tua família. O texto diz que o Senhor vem falando com a igreja. O Senhor vem falando com a igreja no verso 8: conheço as tuas obras. Irmão, não precisa da gente ficar mostrando para A ou para B, porque o Deus que nós servimos, Ele conhece as nossas obras. O Deus que nós servimos, Ele conhece a nossa vida, Ele conhece a profundidade do nosso coração. Deus conhece você como ninguém. Você pode mentir para quem quiser mentir, mas você não consegue mentir para aquele que tem os olhos como chama de fogo, que é poderoso, que é maravilhoso, que é grande, que é tremendo. Oh glória! Ele conhece as tuas obras. Tem gente que faz as obras externamente para tentar mostrar para alguém. Faz para tentar mostrar para alguém que está fazendo. Só que o Senhor conhece quem é e conhece quem não é. E pode dizer para o seu negócio: ninguém sustenta duas máscaras o tempo todo. Uma hora o fogo cai e a máscara cai também, porque Deus é Deus de fidelidade. A Bíblia diz assim, ó: tudo que o homem semear, isso ceifará. Plantou? Beleza. Colher? Tu vai ter que colher o que você está plantando, porque Deus conhece as tuas obras. Vamos para terminar. Parte B desse verso diz assim: eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Deixa eu dizer para a igreja uma coisa que nessa noite: o que Deus tem contigo, irmão, ninguém pode tomar. A graça que o Senhor derramou sobre a tua vida, ninguém toma. A presença que o Senhor colocou sobre você, ninguém toma. Oh glória! É por isso que tem hora que você consegue chegar em lugares que você olha com a sua força física, você fala assim: é impossível eu conseguir alcançar isso aqui, mas a mão do Deus Todo-Poderoso está dizendo: eu abro porta e ninguém fecha a porta que eu abro. A mão do Deus Todo-Poderoso está dizendo para alguém: eu sou contigo. Oh glória! A qual ninguém pode fechar. Só que Deus conhece as nossas obras, e Deus conhece também a nossa força. Talvez você está aí olhando e pensando que ninguém está vendo, que as tuas forças estão quase acabando. Deus conhece a nossa obra e Deus conhece a nossa força. Olha o que está dizendo: que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra. O Senhor está dizendo assim: eu sei que você está fraco, eu sei que a vontade de gritar, de desesperar é grande, mas eu estou vendo que no meio dessa pouca força que você está, você continua guardando a minha palavra, você continua guardando a minha voz. Oh, glória a Deus! Oh, aleluias! Você não larga da mão do Senhor. É por isso, aleluia, que Deus não larga você. É por isso que Ele abriu a porta e ninguém fecha. É por isso que Ele fecha a porta e dá livramento e ninguém abre, porque você guardou a palavra.
Passe por onde você quiser passar. Só entenda algo. Guarda a palavra do Senhor. A gente está vendo muita gente se perdendo. A gente está vendo muita gente, gêmeos, se perdendo. Começou bem, mas quando o negócio começou a mudar, começa a se perder. Ou talvez quando vem o dia mau, se perde. Porque no meio da pouca força, não guarde isso aqui, irmão, ó. Sabe o que vai te deixar de pé? É a palavra do Senhor. O que vai sustentar você é a palavra de Deus, irmão. Aqui tem resposta para a tua alma. Profecia é bom, e a Bíblia diz que sem profecia o povo se corrompe. Oh glória, mas melhor do que a profecia é a palavra. Oh glória, porque a palavra nunca passa. A palavra, ela penetra a nossa alma. A palavra, ela é profunda. A palavra é o que a gente tem que guardar aqui dentro. Mesmo que você tenha pouca força, guarda a palavra de Deus dentro do teu coração. Porque um dia você vai estar enfrentando o dia mau, você vai dar um grito e vai dizer: mas na palavra de Deus está dizendo que eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. O dia que vier o dia mau, você vai lembrar da palavra que está dizendo: mas a palavra está dizendo que o Senhor já foi na minha frente e já me deu vitória. O dia que você tiver pouca força, você vai lembrar que a palavra está dizendo que porque para Deus nada será impossível. O dia que você tiver pouca força, você vai lembrar da palavra, e a palavra está dizendo assim, ó: Ele abre rios nos montes, rios nos desertos. A palavra. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Quem guarda a palavra, quando começa a ir por um caminho que não deveria ir, sabe o que acontece? A palavra lembra ele aonde é o lugar dele. Não vai por esse caminho não, porque você conhece a palavra. Quando a depressão começa a bater, falando assim: eu vou parar você, Deus vem e fala: vem cá, não vai por esse caminho não, porque você conhece a minha palavra. Oh glória, oh glória. E sabe o que está dizendo a palavra, irmão? Está dizendo que Ele não nos deixaria órfãos, que Ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo. Oh glória! E aonde você vai, o Espírito Santo de Deus está lá segurando na tua mão. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Não nega o nome do Senhor não, irmão. Quantos de nós temos negado o nome do Senhor com atitudes, em situações que acontecem no nosso dia a dia, e a gente, ao invés de se aproximar do altar, a gente quer se afastar. Espera aí. Se o vento soprou, se agarra na mensagem do madeiro. Na cruz não. A cruz, irmão, era um símbolo de morte, de gente que estava à margem da sociedade. A cruz não. Mas a mensagem da cruz é o que nós temos que agarrar. A mensagem da cruz foi o que trouxe vida para mim e para você, mesmo não merecendo. Se agarre à mensagem da cruz. Se agarre à mensagem do madeiro. Verso 10: porque guardaste a minha palavra, guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei na hora da aprovação. Olha isso. Porque você guardou a palavra do Senhor. O texto está dizendo assim, ó: você teve fé para guardar a minha palavra mesmo tendo pouca força? Para não negar o meu nome, para ficar firme mesmo tendo pouca força? Beleza. Ô glória, olha o que Deus está dizendo: porque você guardou a palavra da minha perseverança,
também eu te guardarei. Pega no ombro do crente mais pentecostal, balança até dar um grito de glória. Diga para ele: Deus vai te guardar. Deus não vai deixar você sozinho, não. Ele vai te guardar. Só que tem uma condição, pastor Anderson: guarda a palavra dele. Guarda a palavra dele. O inimigo está doidinho, irmão, para você negar, para você chutar o balde e desistir. Mas a palavra dessa noite é para uma geração de crente que não se conforma com o que está acontecendo lá fora no mundo. Porque lá fora no mundo tudo pode, lá fora no mundo tudo é permitido. Mas ainda tem alguém que veio para esse culto que está dizendo: aconteça o que acontecer, eu guardo a palavra do Senhor dentro do meu coração, porque eu sei que no dia mau, essa mesma palavra, esse mesmo Deus, Ele vai me guardar. Irmão, é notório, está todo mundo vendo o que está acontecendo nos dias atuais. Está todo mundo vendo o que está acontecendo no mundo. Guerras, rumores de guerras. Uma hora é uma doença que aparece do nada. Daí a pouco essa doença vai embora e chega outra. Mãe contra filho, filho contra mãe. Criança assassinando mãe e pai. A mãe que acabou de parir o bebê, pega, embola na sacola e joga no lixo. Guerras. Rumores de guerras. Mas tudo isso, irmão, está aqui, ó, escrito aqui dentro dessa palavra. E a Bíblia diz assim, ó: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mas a mesma Bíblia está dizendo assim, ó, que por amor de vós, Ele haveria de abreviar os dias. Você já viu como está passando rápido? Que dia é hoje do mês, irmão? Dia 13/7. 13/7. Você está reparando como os dias estão passando assim, ó? Voando. Acelerados. Só que tudo isso está escrito aqui, ó. Que Ele haveria de abreviar os dias. Sabe como é que a gente consegue ficar firme? Sabe como é que a gente consegue força para conseguir ficar de pé diante das provações, das guerras? Somente com o Espírito Santo de Deus. Eu encerro aqui essa palavra nessa noite, para dizer para a igreja que se você guardar a palavra do Senhor, Deus, Ele vai te guardar na hora da provação. Verso 11 para a gente terminar: venho sem demora. Só para pregar isso aqui, irmão, nesse culto de Santa Ceia. Venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Espera aí, se ele está falando para conservar, é porque ia aparecer alguém para tentar tomar. Se ele está falando para conservar, é porque ia aparecer situações para tentar tomar. E ele está dizendo: eu estou vindo rápido, sem demora. Mas o conselho eu dou para a igreja: conserva o que você tem. Você pode pular, você pode falar em línguas, você pode exercer o ministério muito bem, você pode ser um bom obreiro, um bom missionário, um bom pastor, um bom cantor, um bom pregador, um bom membro, um bom irmão. Mas se você não conservar o que Deus te deu, irmão, você vai ficar para fora quando Ele voltar para buscar a igreja dele. E a única mensagem que eu quero deixar para a igreja nessa noite é essa: conserva o que tens. Conserva o que tens. Sabe tudo que você sonha em ter? Tudo que você almeja ter?
tudo, sabe? Tudo, os planos que você tem dentro do teu coração, sabe esses planos? Deixa eu contar para você um negócio. Deus vai fazer todos eles virarem realidade. Não, isso não é chavão para você ter que dar glória. Eu estou falando para você que Deus vai fazer todos eles virarem realidade. Sabe quando? Quando você não tiver mais com esse desejo ardente dentro do coração. Quando você não quiser mais, Deus faz. Já reparou? Você queria tanto algo. Quando você distraiu, Deus foi lá e fez. Porque os mistérios de Deus é assim. Sabe por quê? Aqui dentro da palavra está dizendo assim, ó, que aonde tiver o teu coração, ali também estará o teu tesouro. Fica tranquilo, Deus vai fazer tudo o que você sonha. Você vai chegar onde você sonha. Só que a palavra dessa noite é essa: guarda o que você já tem com o Senhor. Quem você é? Quem vai ser você quando a bênção chegar? Quem vai ser você quando a porta se abrir? Espera aí, eu vou ser o mesmo. Eu continuo guardando a palavra do Senhor. Eu continuo guardando os princípios do Senhor. Eu continuo guardando a voz do Deus Todo-Poderoso. A doença veio, eu guardo a palavra, porque a palavra é o que vai me fazer chegar do outro lado. A palavra é o que sustenta a gente de pé. Venho sem demora. Jesus está voltando. Igreja, Jesus está voltando. Talvez é uma palavra que a gente já não vê muito mais por aí. Mas eu quero chegar na Nova Jerusalém. Eu não quero deixar que sentimentos aqui dentro do meu coração me impeçam de chegar lá dentro, de assentar debaixo da árvore da vida. Oh, aleluias! Oh, aleluias! Eu não quero que você, igreja, que está aqui nessa noite ouvindo essa palavra, deixe que situações impeçam você, aleluias, de quando a trombeta tocar, ouvir a trombeta tocando. Talvez entrou aqui hoje alguém que precisa se consertar com o Senhor, alguém aqui hoje que precisa colocar algumas coisas no lugar nessa noite. Deus está dizendo para você: guarda o que você tem, conserta o que precisa ser consertado, aleluias, porque Ele está voltando, igreja. Jesus está pertinho de voltar para buscar a igreja dele. E quando ele voltar, oh glória, eu quero ver você debaixo da árvore da vida. Eu quero ver você na mesa com Deus Todo-Poderoso. Eu quero olhar para você e dizer: valeu a pena chorar, valeu a pena sofrer, valeu a pena passar as provações, as privações, as lutas, valeu a pena não desistir, valeu a pena não negar o chamado, valeu a pena ficar de pé, valeu a pena. Curva a sua cabeça e eu oro encerrando. Pai, eu oro pela tua igreja, eu oro pelo teu povo, Senhor. Ah, Espírito Santo, Tu és um Deus de poder, Tu és um Deus de graça, Tu és um Deus de maravilha, Senhor. E como é bom te servir, como é bom entender, Senhor, que a nossa vida, ela está alicerçada diante do Teu altar. Como é bom, Senhor, entender que o nosso coração precisa estar alicerçado diante de Ti. Como é bom, Senhor, entender que a gente precisa guardar a Tua palavra. Ah, Deus, eu oro pela Tua igreja que está aqui hoje. E o pedido que eu tenho ao Senhor é esse: que o Senhor guarde o coração de cada um, que o Senhor guarde a vida de cada um, Senhor. Não deixa, Senhor, as situações, as provações da vida encher esse coração aí não, Pai. Não deixa as dificuldades da vida encher esse coração aí não, Senhor. Talvez tenha alguém que entrou para esse culto com o coração tão sujo, com tantas emoções, com tantos sentimentos dentro desse coração, Pai. Alguém que precisa voltar para o Teu altar, Senhor. Alguém que precisa voltar a refazer a aliança contigo, Pai. Oh Deus,
Ajuda esse irmão, Senhor. Ajuda essa irmã, Pai, que a Ti neste momento ora, com os olhos fechados, entregando a vida ao Senhor e pedindo ao Senhor forças, porque em meio às lutas da vida a gente se encontra em diversos momentos com pouca força. Ah, Senhor, eu oro a Ti, e esta oração que eu faço é pedindo ao Senhor: fortalece do menor ao maior, da porta até no altar, Senhor. Vai fortalecendo neste momento, Pai querido, porque nós viveremos milagres, nós viveremos sobrenaturais do Senhor, Pai. Mas o que nós devemos fazer é guardar a Tua palavra, é guardar a Tua voz, porque a porta já está aberta, o milagre já está ali, Senhor, mas nós precisamos guardar a Tua voz. Com os teus olhos fechados, peça ao Senhor forças aí, para que você possa guardar a voz dEle, para que você possa guardar a voz do Deus Todo-Poderoso. Oh, peça ao Senhor, igreja: Senhor, me fortalece para eu não desanimar em meio à jornada, em meio às dificuldades, Senhor, em meio a tanta luta, Senhor, em meio a tantas dificuldades, Senhor. É bem difícil, pede o Senhor aí, vai. A gente ter que ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, feche os teus olhos e fale com o Senhor. A gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer e continuar a jornada, e ver que o passado ficou para trás, pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais. Eu canto pra glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em Ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. Virão investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em Ti, querido Senhor. Oh, Senhor Jesus, que nós possamos guardar a Tua voz, que nós possamos guardar a Tua voz, Pai. Senhor, que nós não venhamos deixar a Tua voz nem um instante sequer, que nós não venhamos deixar a Tua palavra nem um momento sequer, Pai, porque eu sei que é com essa palavra que nós iremos avançar, é com essa palavra que nós iremos chegar do outro lado e continuar louvando o Teu santo nome. Pai, nós entregamos a Ti a nossa vida, em nome de Jesus. E eu quero perguntar se tem alguém aqui hoje que deseja aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador de sua vida, que deseja entregar a sua vida para o Senhor Jesus aqui nessa noite, que talvez você estava como esse texto com pouca força, longe do altar, mas hoje você entende que Jesus está pertinho de voltar para buscar a noiva dele, e você quer fazer um concerto com o Senhor Jesus. Tem alguém que deseja entregar sua vida para Jesus? Aleluia.